Nesta tarde de terça-feira, o nosso amigo Aurélio Tormina, que é presidente da comissão provisória do PDT aqui de Brusque. PDT que teve participação bastante ativa na última eleição municipal, inclusive ensaiou até para lançar um candidato a prefeito. Na época ele optou por fazer uma articulação juntamente com o Partido dos Trabalhadores naquela ocasião. E o Aurélio está aqui justamente para conversar conosco sobre esse momento do partido. Como é que está o PDT hoje? O que se espera do PDT em âmbito local, em âmbito nacional? Tudo certo, Aurélio? Boa tarde. Oi, boa tarde, Valdomiro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade, né? Bem, eu como presidente do PDT, da Executiva Municipal Provisória, né? Provisória. Brusque, né? Uhum. A gente não tem um diretório, né? Então é uma comissão provisória, né? Na última eleição a gente resolveu, né? Fazer aquela coligação com o PT, né? Tentamos, né? Tentar lançar o candidato a prefeito, né? A gente, né, convidou alguns nomes na cidade, mas não foi possível. E também a gente lançou então vários candidatos na época para conseguir, né, e não conseguimos, né, almejar a mudança na Câmara de Vereadores. Na época a gente convocou todos os candidatos do PDT, os 12 candidatos do PDT, nenhum deles eram ex-vereadores ou atuais vereadores. Era a primeira eleição de todo mundo ali, de né? todo mundo. Então, esse era o nosso objetivo, né? A gente não gostou, não deixou, né, ninguém vir ao nosso partido, que já tinha um mandato ou queria renovar o mandato, mas a gente também queria lançar uma coisa diferente. E esse é o nosso propósito sempre, né? É colocar nomes novos para a política brusquense, né? Novos não só de idades, né? Mas novos de cabeça, né? A gente vê hoje muita gurizada aí nova, mas com aquelas velhas manias das velhas raposas, né? Então a gente quer realmente um pensamento diferente, né? Para a política não só local, mas também regional, estadual e federal. Eu lembro que eu acompanhei bem de perto, fui candidato inclusive até na eleição passada, então a gente acabou estando envolvido. Eu contava que vocês elegeriam pelo menos um. Sim. Até foi algumas apostas que eu fiz aí, mas acabou não acontecendo. Essa estratégia, você entende que acabou não sendo acertada? Enfim, o que você mudaria hoje, Aurélio, se for como quem está à frente, né? Se você fosse reorganizar por uma nova disputa agora? Não sei se eu mudaria alguma coisa, né? Na verdade, assim, a gente não tem o PDT, né? Ele não teve nenhuma ajuda financeira, né? Sim. Então, econômica, né? Então, a gente partiu mesmo, é trabalhista, né? O Partido Trabalhista, né? De Leonel Brizola, né? De Darcy Ribeiro, né? A gente tem essa chama lá atrás ainda acesa e, ao mesmo tempo, é trabalhador, né? Hoje estão todos trabalhando, né? Sim. Então a gente não tem tempo muito para fazer essa política de corpo a corpo, né? Então fica meio complicado, né? A gente tentou via rede social, né? Fazer casa a casa, visitas, né? Mas não é aquele poder de mídia que a gente tinha, né? E a gente não tinha o governo também, não tinha poder de mídia, então acabou falindo isso, né? Mas a gente procura sempre dar um nome, né? Dar nomes, né? Para a sociedade escolher, né? Se ela não escolheu, né? Infelizmente, né? A democracia está aí, né? A gente tem que... É o preço da democracia, a gente né? acredita nas urnas, né? Quem não vota é as pessoas que não votam, né? Eu tinha um grupo de amigos, né? De pessoas, e eu sei que alguns não votaram, né? Eu não vou lá fazer greve na frente do tiro de guerra porque eu não fui eleito, né? Não existe isso, né? Democracia está aí, as pessoas que não votam, né? São pessoas que estão lá atrás da urna, a gente sabe disso, né? Boa tarde, Aurélio. Boa tarde. E quando se fala de buscar lançar alguém a prefeito, ter alguém novo, né, no partido, que tipo de perfil que vocês estão buscando que esteja uma equivalência ali com o partido? É o perfil, né, da trabalhista, né? Um perfil da educação, né? Tem que ser alguém novo, talvez? Que a gente defende a educação. Sim. Não precisa ser novo, né? Mas parece que a tendência hoje em dia é de trazer alguém que tenha ideias novas, que mude. Ideias novas não necessariamente são de pessoas novas, né? Verdade. Né? A gente vê várias pessoas novas com ideias velhas. Ultrapassadas. Né? E várias pessoas velhas, né? Idosas, né? Que normalmente são mais jovens que nós, né? São sempre na frente, são sempre buscando coisas diferentes, né? Então não é porque a idade não representa nada. A idade, né? De tempo, né? Então, assim, nós procuramos pessoas que compactuam com o ideal do partido, né? Com o ideal trabalhista, com o ideal com a defesa da educação, né?
né? Infelizmente hoje, né, a educação está sendo deixada para trás, isso nos países nórdicos, né? No Japão, né? Quando largou as armas e vamos partir para a educação, virou uma potência, né? Então tem muita gente que vai para a Suécia, vai para a Finlândia, vai para a Noruega. Que maravilha esse país, né? Mas o que se aplica em educação nesses países, a gente nem se cogita, né? No Brasil. Então, assim, esse nível, né? De Leonel Brizola, né? Dos Brizolões, né? Do Leonel Brizola, né? Né? Que a educação para ele não é cara, né? Cara é a ignorância, né? Ele dizia, né? Então esse é o nosso objetivo, né? Então pode ser ideias ultrapassadas, será que é ultrapassada a educação? Não sei, né? Agora, Aurélio, o PDT, eu sempre vi o PDT como um partido obviamente voltado à esquerda, mas Sim. mais moderado. Hoje nós vivemos um momento de extremismo, né? Eu diria que a direita está muito mais extremista que a esquerda, que já foi bastante extremista. Sim. Como é que você vê hoje o PDT nesse espectro político, né? Como é que ele se posiciona hoje? Ele mantém as raízes aí do brizolismo, ou você sente que estando como dirigente que o partido está migrando, indo buscando uma outra identidade? Assim, pensando por mim, né, e por algumas pessoas locais também, Balneário Camboriú, né, que a gente tem lá o Alan Schroeder, né, que foi candidato a deputado federal, né, temos o PDT em Itajaí, né, a nossa visão é de esquerda, né, Sim. de centro-esquerda, né, para a esquerda, né, e só que assim, na verdade a direita, né, a extrema direita, como você falou, ela gosta de confundir muito o eleitorado, né? Ela confunde duas réguas, né? O conservadorismo e o liberalismo nada tem a ver com esquerda e direita, né? Esquerda e direita são projetos econômicos, né? Ou você quer mais Estado ou menos Estado. Conservadorismo é costume. Ou você é mais conservador ou menos conservador, ou mais liberal, né? Tanto é que a Coreia do Norte, por exemplo, ela é conservadora ao extremo, né? Lá o cabelinho tem que ser todo mundo cortado igualzinho, porque senão o cara lá, né? Sim. Então, lá, por exemplo, né? Casais homoafetivos não vão andar na rua, né? Porque há um problema sério com o governo, né? Enquanto que nos Estados Unidos, que é um país capitalista, né? Na Califórnia, por exemplo, nós temos um filme lá, né? Filadélfia, né? O Tom Hanks, né? Isso. Que foi o começo a ideia da justiça, da briga, dos direitos do homossexual, né? O filme conta isso, né? Com Tom Hanks. Então, assim, há uma confusão. Por que a direita confunde isso? Porque ela tenta jogar, né? A pauta de liberalismo, né? Segundo, né? Ela, de mau costume, a esquerda. Mas, na verdade, esquerda é princípios econômicos, né? Quando sentou lá os jacobinos e os girondinos, né? Um lado era direita, um lado era esquerda. Sim. Então, o trabalhador e o pequeno comerciante era esquerda. O lado direito era quem? Era quem não trabalhava, os nobres, né? Então, hoje você tenta fazer essa confusão para que quem é realmente de esquerda, que é a maioria da população, né? Eu digo assim, eu sou de esquerda porque eu sou de esquerda. Não é opção minha ser de direita. Se fosse opção, eu queria ser de direita, eu queria ter dinheiro, né? Mas jogar no Barcelona também é minha opção, mas eu não posso, né? Então, assim, o poder, né, de querer é outra coisa, né? Embora o Fluminense hoje está querendo, né? Ele vai poder. E vai chegar, viu? Agora, Mas essa confusão, justamente, Sim. Valdomiro, é para cooptar uma parcela da população que não lê, não estuda, Sim. né? Eu sempre falo, né, que a minha primeira professora foi que doutrinou eu, né? Me doutrinou. Aí assim, por quê? Porque ela ensinou a ler, né? Quando ensinou a ler, eu fui doutrinado já pela esquerda, né? Porque eu sei... Sim. Peraí, deixa eu abrir aqui, Matheus. Olha, boa tarde. E como é agora trazer novos vereadores para Campo pelo PDT, uma vez que o partido não elege um vereador praticamente há 15 anos, né? E tentar mudar essa fisionomia do brusquense, do eleitor brusquense, de trocar, de não pensar em direita e esquerda, mas pensar no bem da cidade. Sim. E talvez aquele vereador que seja do PDT, que seja centro-esquerda, ele é um bom nome, como no passado tiveram bons nomes na cidade também, que hoje estão em partidos da direita até, né? Sim, não, assim, buscar isso é tentar mostrar às pessoas que elas precisam do serviço público. Elas precisam de SUS,
elas precisam de transporte coletivo, elas precisam de infraestrutura básica. Alimentação nas escolas. Alimentação nas escolas, né? Então, assim, de escola pública, né? É imaginável, né? Eu disse assim, não, eu sou de direita, mas eu preciso de escola pública, eu preciso de serviços públicos, eu preciso... Então, assim, a direita e a esquerda é isso, realmente, né? Esse debate é isso, é você não falar em direita e esquerda, então, se esse é o problema, né? É falar sobre as necessidades das pessoas. Qual é a necessidade da pessoa? Será que é a mesma do cara lá que está patrocinando o político XY? Será que é o mesmo interesse que eu tenho? Né? O cara lá que patrocina, ao vezes, os caras que entram, né? Tanto na esfera municipal, federal, estadual, é com visão de quê? Do patrocinador dele. Hoje, na Câmara, no Congresso Nacional, nós temos lá, né? A maioria que tem poder aquisitivo alto. Então, não há uma representatividade, né? Então, Brusque tem que começar a pensar o trabalhador brusquense, que ele é trabalhador, que ele vai precisar de um transporte coletivo decente, que ele vai precisar de um médico no posto de saúde, que ele vai precisar de uma escola pública decente, com qualidade, né? Então, nós temos que infelizmente, nós temos que ensinar o que eles estão precisando, né? Ou pelo menos abrir os olhos que estão precisando disso. Quando eu vejo, claro, quem está no meio da política, da história, fala aí de jacobinos, girondinos, Revolução Francesa e tal, pessoas mais esclarecidas, instruídas no aspecto político. Mas você acha que o cidadão faz essa leitura de quem se senta à esquerda, se senta à direita? Não, o cidadão, né? Infelizmente, talvez ali uma boa parcela da população brasileira ele tem essa direita e esquerda como eu falei, conservador e liberal. Sim, né? Sim. E mesmo falando em conservador, né? O conservador, na verdade, lá na abolição dos escravos, ele era a favor da abolição, ele era a favor de manter os escravos, né? Os abolicionistas, que eram os liberais que queriam, né? A monarquia, que queriam a república, né? O fim do império e o fim da escravatura. Né? Os conservadores queriam conservar o status quo que estava antes, né? Sim. A situação que estava antes. Então queriam manter os escravos, queriam manter o rei, né? Então assim, e hoje o conservador, na verdade, ele tá essa direita, ela montou esse aspecto que ela é conservadora, né? Eu acho que nós, assim, eu vejo muitas pessoas de esquerda que têm a vida mais conservadora que pessoas de direita, que são de direita, né? Dizem ser de direita também, dizem ser conservador, né? Hoje o conservador, na verdade, é aquele cara que de dia ele olha o problema dos outros e de noite ele faz o que ele proíbe de manhã, né? Ele não gosta. Tira no próprio pé. Entendeu? Então, assim, nada contra, assim, por exemplo, assim, hoje, né? Eu, né? E várias pessoas, né? A gente vê essa situação como assim, vamos falar do ex-presidente da República, né? Nada contra. Ele casou 3 vezes, ele teve 5 filhos com 3 mulheres diferentes. A última mulher dele foi com uma mulher mais jovem que o próprio filho dele mais velho. Nada contra. Eu não tenho esse problema nenhum. Mas dizer que isso é conservador, eu acho meio complicado. Isso não é ser conservador, né? Conservador é aquele que conserva a família, né? Laços familiares desde o começo, vai até o fim do casamento. Assim, nada contra, né? Mas isso não é ser conservador, né? Eu tenho essa ideia, né? Então, assim, mesmo o conservador também está desvirtuado, né? Agora, voltando aí pro cenário político, como é que se porta o PDT nessa eleição do ano que vem? Sendo que no Congresso houve um rompimento aí com a base do governo Lula, né? O PDT que fez parte ali. Como é que deve se portar? E já emendo uma outra pergunta. Como é que você vê a situação atual da política aqui em Brusque, em termos de governo municipal? Assim, eu vejo o governo municipal de Brusque, ele tendo várias barreiras a enfrentar, mesmo ele dizendo ser do PL, né? Eu vejo o governo municipal em Brusque enfrentando as barreiras que são aquelas pessoas que querem comandar a cidade, né? Aquela meia dúzia que comanda a cidade, né? Nós vimos isso esse tempo atrás agora, né? Você tentar colocar, né? Uma UBS num local que algumas pessoas não acham desejáveis, essa UBS, porque de repente vai ter pessoas que vão ali buscar o serviço que não seriam interessante, né? Essas pessoas estarem passando no seu bairro, né? E eu acho que o prefeito agiu de uma forma correta, né? Assim, não é porque eu sou
fui rival dele na eleição, que eu vou dizer... Torcer do contra sempre, né? Contra sempre, né? Eu acho que a gente tem que ir lá na Câmara, eu bateria o martelo e votaria a favor dele, né? Então, assim, eu vejo que ele tem esses empecilhos, né? Que eu vejo que é muita gente que torce contra também, né? Mas claro que tem muitas faltas, né? Principalmente na questão da saúde, né? Hoje você tem alguns especialistas que estão precisando na área da saúde, né? Nós temos aí neuro precisando para as crianças, né? Hoje uma criança precisa de um laudo, né? Porque daí com o laudo ela vai conseguir o professor 2, né? Para conseguir esse laudo demora 2 anos e meio, 2 anos, né? Daí já passou a fase dela de educação, certo? Então há um gargalo grande na saúde que deveria ser eliminado, né? Eu acho que isso está precisando, né? A questão da Beira-Rio, maravilhosa obra, só um porém, né? Eu afastaria um pouco ela do Rio, né? Não fizeram em cima do Rio de novo, né? Então, assim, é o mesmo erro que foi feito no passado, né? Na outra Beira-Rio. Então, assim, tem algumas situações que a gente tem que ter crítica, né? Mas você tem que dizer os pontos positivos e os negativos. Eu vejo, né? Um trabalho, né? Tem alguns defeitos e tem alguns pós a favor, né? A gente tem que ser pacífico quanto a isso na crítica, né? A questão do PDT, desculpa, a outra pergunta era nós. Como é que o PDT, como é que deve se portar? Já emenda essa pergunta com mais uma, né? Até pra gente finalizar. Como é que deve se portar o PDT em relação ao âmbito federal, já que tem aí um nome forte, né? Que é o Ciro. Até juntando, a possível saída do Ciro pro PSDB, né? Que isso é uma notícia no final do mês, de ele voltar pro PSDB, nem concorrer mais à presidência, mas concorrer ao governo do estado do Ceará, né? Ah, sim. O Ciro, na verdade, eu acho ele um cara muito inteligente. O Brasil perdeu um excelente presidente da República, tá? Isso porque o PDT também, o PT lá atrás não abdicou quando era ele e como é que era? O Haddad, né? O Haddad, né? Não abdicou, né? Deixou nós sofrermos 4 anos na mão do Bolsonaro, né? Então, aí, por quê? Porque voltaria ao poder. E voltaram, né? Se fosse o Ciro estaria 8 anos no poder, né? O Ciro foi o único, inclusive, que disse que ia revogar a reforma previdenciária que o Bolsonaro fez, que tirou 8 anos do trabalhador se aposentar 8 anos antes. Então, quando você diz, o desconto do INSS, né? Que começou num desconto com o Temer, mas tudo bem, passou pelo governo Bolsonaro, chegou no governo Lula, tudo bem, mas é o desconto, né? Nós perdemos, o aposentado perdeu 9, 10 anos que teve que trabalhar a mais, faz o cálculo, né? São 10 vezes 12 meses, vezes o salário inteiro, né? Esse dinheiro todo estaria na mão de uma pessoa que estaria jogando no mercado, né? Menos desigualdade de renda ainda, né? Então, o que é o grande problema do país hoje, né? Então, eu acho que o Ciro foi o único que disse que não queria, que queria revogar isso. O Lula não revogou. Esteve aí, não revogou. É a minha crítica ao governo Lula. As pessoas falam, tu não tem crítica ao governo Lula. Claro que tenho. Tenho, o desmatamento tá aí, né? Eu acho que o exército tá aí para quê, né? Tem que pegar, abraçar a causa, vai lá, querido, dá um jeito, né? Nós temos que traçar algumas metas, né? Então, assim, o governo Lula, eu tenho várias críticas ao governo Lula, né? Agora, ao governo Bolsonaro, eu não consegui nem ter crítica, né? Porque o cara não governava, ele andava de jet ski, fazia motociata, né? E deixou o parlamento governar. O parlamento hoje que tem 25% do orçamento na mão deles. É uma loucura, né? O Montesquieu se revira lá no túmulo, né? Porque a função tripartite do Estado não está aí, né? Hoje o parlamento faz o trabalho do executivo, né? E quem é o deputado para dizer que eu preciso de botar mais dinheiro aqui ou menos dinheiro ali? Aquele hospital precisa, aquele hospital não precisa. Quem é o deputado para dizer isso? Não existe. Aí é uma questão técnica, né? Então seria o secretário da pasta do governo estadual, seria o ministro do governo federal, né? E hoje é uma confusão né? Hoje você vê o executivo legislando com medida provisória, você vê o Supremo Tribunal Federal julgando as leis e não nas leis, né?
e o legislativo executando com as emendas parlamentares, né? Virou uma bagunça só. Para a gente encerrar rapidamente, o Aurélio, como é que o PDT se prepare para as próximas eleições? Pois é, aí nós vamos sair, alguém vai sair candidato a deputado estadual, né? A gente tem esse propósito, né? A gente vai conversar ainda com as pessoas, quem vai ser, mas a gente busca também esse candidato a deputado, né? E com a bandeira justamente assim, se for eu, né, na minha pessoa particular, vai ser essa defesa, né, de acabar com essa emenda parlamentar, né? Isso é uma coisa nova, né? A emenda parlamentar é um câncer da nossa sociedade, né? A emenda parlamentar é o dinheiro que você pega de alguém, que é seu dinheiro, né? Ele pega, traz para você o seu dinheiro e diz que ele que trouxe, né? Então, assim, e fora que tem outros problemas das emendas parlamentares que a gente vê, né? Então, eu acho que 90% da corrupção no Brasil está em cima dessas emendas, né? O troca-troca, né? Então, assim, a gente vai conversar quem vai ser o candidato, né? Nós temos vários nomes, né? Nós temos o do sindicato ali, né? O que foi o mais votado, né? Uma pessoa... O Joel. O Joel, né? Então, assim, nós temos o Neto, né? Nós temos o doutor Ricardo Hoffmann, né? Então, assim, e tem o Chiru, né? Tem as meninas ali também, né? Então, assim, uma mulher, por que não, né? Tem várias mulheres ali no nosso partido, né? Então, assim, a gente vai conversar, né? Vai sentar, vai conversar para, se alguém sair candidato, dar uma opção, né? Uma opção diferente ao povo brusquense. Agora eu me permito fazer uma brincadeirinha aqui, uma piada de provocação. Os tempos são outros. Eu vejo você dizendo que o PDT condena, talvez não seja essa palavra, o uso das emendas. Eu já vi o Novo fazer isso. O antagônico. E o Novo hoje se utiliza das emendas, justamente. São coisas curiosas que, claro, renderia um debate muito, mas o Novo sempre foi um crítico ferrenho do uso das emendas. E hoje os parlamentares usam a revelia, né? Enfim. É por isso que eu digo assim, não é pessoas novas, né? Que vão fazer o Novo, né? São as ideias novas que vão fazer o Novo, né? Não adianta você colocar uma pessoa de 17, 18 anos, ele é novinho, ele vai ser o cara. O cara fica lacrando em rede social, né? E, às vezes eles até fazem uma pesquisa, né? O que o povo gostaria de escutar, né? E eu quando a pessoa vem perguntar para mim, né, Valdomiro, assim, qualquer pergunta, eu já faço outra pergunta, né? Você quer ouvir, né? Você quer que eu responda o que você quer ouvir ou o que eu penso sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa quer só ouvir o que ela quer ouvir. Né? E esses caras fazem isso, né? Eles falam o que ela quer ouvir e aí, o cara é bonzinho, o cara é gente boa, o cara pensa como eu, né? Essa é a velha política, né? Perfeito, Aurélio. Muitíssimo obrigado, Aurélio. Obrigado, então. Esse é Aurélio Tormina, presidente aí da comissão provisória do PDT de Brusque, batendo papo e já confirmando que o partido vai ter candidato a deputado estadual ou federal? Estadual, né? E eu queria só fazer um lembrete hoje, né? Que hoje tem Fluminense, né? Às 4 horas. Né? É a Flusão.